pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com nossas aulas de história. Bom, gente, a nossa aula de hoje, continuando, os 4 capítulos foi sobre as religiões, tá? Então vamos relembrar, lá no primeiro capítulo a gente falou sobre as religiões como um todo, um pouquinho sobre intolerância religiosa. Depois nós passamos para as religiões do mundo antigo, falando sobre o Egito, sobre a Grécia, Roma, tá? Falamos também sobre o budismo, sobre o hinduísmo também, tá? E a aula de hoje é sobre as grandes religiões do mundo, tá? Então é o capítulo 4 do livro de vocês, tá? Então não esqueçam disso, é baseado no capítulo 4. Esse assunto aqui, gente, como eu não quero passar ele assim muito rápido, então serão 3 vídeos, tá? Serão 3 aulas curtinhas, cada aula sobre uma religião, certo? Como vocês já podem ver aqui, já está dizendo tudo. Então nós vamos falar aqui sobre o judaísmo, sobre o islamismo e sobre o cristianismo, tá? São as 3 maiores religiões do mundo, certo? Então vamos lá comigo aqui? Bom, gente, olha só. Gigantes da fé, tá? Então no livro de vocês também vai ter esse título, Gigantes da fé. E é muito interessante, pessoal, porque realmente essas 3 religiões aqui são as maiores religiões do mundo, Até hoje, 2020, nós temos aí essas aqui como as maiores religiões do mundo, certo? E elas têm algumas coisas em comum, como por exemplo, todas elas são monoteístas, tá? Então são 3 religiões, as 3 maiores do mundo são monoteístas. E agora com certeza você é tão craque já, a gente já falou bastante nas aulas passadas, já sabia muito bem o que é monoteísta, Vamos só relembrar aqui, mono, um, teísta, Deus. Então são religiões que creem apenas em um Deus, certo? Então são as 3 maiores do mundo, todas elas são monoteístas, certo? Então não esqueçam disso, beleza, galera? Outra coisa também, as 3 religiões, tanto o cristianismo, quanto o islamismo e o judaísmo, as 3 também acreditam que a cidade lá de Israel, que fica lá no Oriente Médio, na chamada Ásia Menor, a cidade de Israel é uma cidade especial, tá? Então eles têm essa crença de que Israel é uma cidade especial, certo? Então, vamos lá para aqui alguns dados para vocês entenderem por que essas 3 religiões são as maiores do mundo. Olha que interessante. O cristianismo fica em primeiro lugar. Olha a quantidade, pessoal. 2 bilhões de devotos tem o cristianismo. E só para lembrar, a gente vai ver na terceira parte da aula, o cristianismo ele se divide em 3 partes, tá? Aliás, em 2 partes. Quando a gente fala sobre o cristianismo, a gente está falando aqui não só das católicas, tá? Da religião católica, como também das evangélicas, beleza? Então, 2 bilhões de devotos no mundo todo, certo? O islamismo fica em segundo lugar, com cerca, ultrapassando aí um pouco mais de 1 bilhão de devotos. E em terceiro lugar fica o judaísmo, com 14 milhões de devotos no mundo todo, tá? Gente, outra coisa importante vocês lembrarem também é que essas 3 religiões aqui é no mundo todo, certo? Então nós vamos encontrar aqui devotos no mundo todo. Por isso que são as maiores, são as que mais crescem todos os anos. Certo, galera? Vamos lá, vamos continuar aqui? Bom, então vamos começar aqui na primeira parte da nossa aula sobre essas 3. Vamos começar com o judaísmo, certo? Então vamos lá. Nós vamos ver aqui, gente, uma lista de características, tá? Então quem quiser entrar em casa aí, quiser pausar o vídeo para anotar, pode anotar também, tá? Algumas informações aqui, eu trouxe até algumas informações a mais do que está no livro de vocês, tá? Então é bem legal vocês terem essas características aqui anotadas, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, gente. Foi a primeira religião monoteísta do mundo, certo? Mas olha só, preste atenção. Quando ela surgiu, gente, ela não tinha o nome de judaísmo. Eles eram um povo hebreu, tá? Eu acho que vocês aí, tanto independente de você ser católico ou você ser evangélico, você já ouviu falar nos hebreus, que era o povo escolhido de Deus ali, tá? Segundo a Bíblia, certo? E o povo hebreu, gente, muitos anos depois, depois que eles conseguiram fugir do Egito, eles passaram 400 anos sendo escravos lá no Egito, e depois que eles fugiram, ainda foram escravos de novo. Pensa no povo que sofreu. Ainda foi escravo de novo do rei Ciro, lá da Pérsia, tá? Enfim, depois de um bocado de tempo que eles foram libertados, eles receberam o nome de judeus, certo? Então, o primeiro povo monoteísta do mundo, um Deus só, viveram, aliás, na região da Palestina, certo? Hoje em dia é o atual Israel, como eu falei para vocês. Acreditam em Yahvé ou Jeová, tá? Então é como eles chamam, tá? É o nome judaico para Deus, como eu coloquei aqui, ó. Então o mesmo Deus que eu e você crê, para quem crê aí, cada um tem sua religião, mas esse Deus principal, os judeus eles chamam de ou Yahvé
ou Jeová. Certo, galera? Bom, vamos lá. Acreditam ser o povo escolhido, né? Então até hoje os judeus ainda têm essa crença de que eles são um povo escolhido, certo? O povo escolhido por Deus para esperar, aguardar o Messias, né? Aquele que viria para salvar o mundo, certo? Então já dá um spoiler para vocês aí de algo interessante. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Salvador, tá? Então para eles, para os judeus até hoje, eles aguardam o Messias, certo? Então vamos lá. Acreditam que a Palestina é a terra prometida, né? No caso, o que hoje em dia é o Israel, tá? Então eles acreditam que é a terra prometida. E se até vocês mesmos, pessoal, em casa, se vocês tiverem Bíblias, vão lá no livro de Êxodo, tá? Que é o segundo livro da Bíblia, no Antigo Testamento, e vocês vão notar uma coisa interessante, que esse povo aqui, toda a vida deles era em busca da terra prometida, né? Daquela terra que Deus prometeu para eles, certo? Então, eles acreditavam que a terra prometida era a Palestina, que hoje em dia é Israel, certo? Vamos lá. O livro sagrado. Nós sabemos que os cristãos têm a Bíblia. Para eles é Torá, certo? O Torá é o livro sagrado deles. E aí, professor, mas a gente consegue ler o Torá? Gente, consegue. Sabe por quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia é o Torá. Então, se você pegar a sua Bíblia aí na sua casa, tanto faz se é uma Bíblia católica ou se é uma Bíblia evangélica, você vai ver aqueles 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. É justamente esses 5 livros que é a Torá. Certo, galera? Deu para entender bem, né? Isso aí? Vamos lá. Abraão, né, é muito importante para os judeus, pois foi o primeiro patriarca. Certo? Então eles acreditam que eles têm, né, Abraão como uma pessoa muito, muito, muito importante para eles, porque ele foi o primeiro hebreu, assim. Tá? Então você vai ver lá na Bíblia, né, para quem conhece a historinha aí, né, que Deus pediu uma prova de fé para Abraão, né, para que ele sacrificasse o próprio filho, e ele até vai lá, mas Deus não permite que ele sacrifique o filho. Então a partir dali, Deus faz uma aliança com aquele povo, onde Abraão seria o primeiro patriarca. E até um fato curioso, o nome de Abraão, no original não é Abraão, é Abrão, ou seja, esse primeiro A aqui não tinha, era só Abrão. Mas depois dessa prova de fé, Deus rebatizou ele com o nome de Abraão. Certo, galera? Então, uma pessoa muito importante para os judeus. Tá? Vamos lá. Foi um povo muito perseguido ao longo da história. E, pessoal, quando eu digo perseguido, foi muito, gente. É um povo, assim, que até hoje é um povo que sofreu muito na história, né? Acho que vocês já ouviram falar na chamada Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus, infelizmente, foram assassinados, assim, muitos foram torturados, foram presos. Enfim, foi um povo que sofreu muito ao longo da história deles, tá? Então, foi um povo muito, muito, muito perseguido. Lembra do que a gente comentou lá nas primeiras aulas sobre intolerância religiosa? Então, pessoal, o povo hebreu, o povo judeu, aliás, desculpem, o povo judeu foi um povo que sofreu muita intolerância religiosa, sofreu muito perseguição religiosa, certo? Vamos lá. Em 1948 foi criado o Estado de Israel, certo? Então aí a ONU, né, vocês já ouviram falar, né, na ONU, Organização das Nações Unidas, né, ela faz um acordo ali, né, com o governo do Oriente Médio e acaba criando o Estado de Israel, certo? Que pertence ao povo judeu. Então hoje em dia a maioria dos judeus estão lá, certo? E para a gente poder encerrar a nossa primeira parte da aula, né, só uma curiosidade aqui, ó, que hoje no Brasil existem mais de 100 mil judeus, né? Então, gente, o povo judeu é um povo que está em tudo que é lugar, tá? Então você vai encontrar judeus em todos os lugares que você imaginar do mundo, você vai encontrar. E uma característica bem curiosa dos judeus, sabe qual é? Desde a antiguidade, lá atrás, na antiguidade, os judeus eram um povo que eles não eram um povo de guerra, sabe? Ele não era um povo voltado para a guerra. Então, o povo judeu, eles acabaram se especializando no comércio. Então era um povo que sabia fazer muito comércio, sabe? Por isso que até hoje os maiores empresários do mundo são judeus. Só uma curiosidade para vocês aqui. Vocês sabem quem é o dono do canal SBT? Né? O Silvio Santos. O Silvio Santos é judeu, tá? Então são coisas assim, tem vários outros, né, grandes empresários aí que são judeus, tá? Então você vê aí. E para quem não sabe, gente, a história do Silvio Santos, né, é muito interessante porque ele começou a história dele vendendo caneta na porta de um prédio. Sabiam disso? E daí, ó, vendendo caneta,
Olha onde ele foi que ele chegou hoje, né? Ele é dono eu acho que de a maior emissora do Brasil, né? Se não a segunda maior emissora do Brasil, tá? Então só uma curiosidade para vocês saberem aqui sobre os judeus, certo? E na segunda parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os islâmicos, certo, galera? Então é isso, nessa primeira parte. Tchau, tchau para vocês, nos vemos na segunda parte.